Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini e no vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre a possibilidade da gente ter aí uma furada de fila, uma passada para trás do Dustin Poirier no Charlinho, né? Não só no Charlinho, né? Também no Charlinho, mas também no Gate, né? Que inclusive venceu o Poirier, né? Então o circo está se armando para termos aí uma furada de fila do Dustin Poirier. Eu vou explicar tudo isso para vocês no vídeo de hoje, tá? Todo esse assunto será abordado em sua totalidade. Mas antes da gente começar, se é novato aqui no canal, tá chegando agora, não conhece meu trabalho, não conhece o canal Punch, eu te convido, clica nesse botão de se inscrever. Se você é um fã de MMA, você vai gostar desse canal, te garanto. Pode confiar na minha palavra, que é, ó, a palavra aqui é contrato assinado, meu amigo. Você vai gostar, tenho certeza, tá bom? Se você ainda tiver em dúvida, vai assistindo o vídeo aí, que lá no meio do vídeo eu te lembro de se inscrever. Aí se você estiver gostando, você se inscreve. Pode ser nesses termos também? Muito bem, então, vamos pro vídeo, vamos pro assunto que é o que interessa, né? Pessoal, o MMA ele é um esporte curioso, né? Em alguns momentos, muitas vezes nem apenas por mérito esportivo, mas em muitos momentos surgem oportunidades que você não esperava, né? Às vezes o mérito esportivo tá lá, muitas vezes não. O Charles do Bronx, por exemplo, limpou o top 5 peso leve até a entrada do Arman Tsarukyan no ranking, né? E agora também o Ganon entrou no top 5, né? Mas até essa galera chegar no ranking, ele fez a limpa, né? Venceu o Gate, venceu o Poirier, venceu o Chandler, Ferguson, nem mais uma leva aí de cascas grossas aí do peso leve, né? Até que então o Charles perdeu o cinturão pro Islam Makhachev e até aí faz parte do esporte, né? A gente ganha, perde, tem lutador assim, né? É um esporte, especialmente o MMA, muito imprevisível. Mas depois da derrota, o Charles pediu a revanche imediata e não teve essa revanche imediata. Então ele precisou vencer o Beneil Dariush com a promessa de que seria o próximo, né? Então o Charles foi atrás da luta que daria a ele a disputa de cinturão. Ele sempre fala isso, né? Eu quero lutar com um cara que vai me possibilitar disputar o cinturão. Ele sempre repete muito isso. E de fato, depois de vencer o Dariush, ele teve a chance de ser o próximo. Até que num treino, né, uma semana antes da luta, veio o famigerado corte no supercílio, que a gente falou aqui ontem, no vídeo de ontem, né? Então ele perdeu a vez. Graças a isso, Charles recebeu aí uma nova pedra no caminho, né, que precisa ser destruída, tirada do caminho. Esse é o Arman Tsarukyan, que é quem vai enfrentar o Charles no UFC 300 daqui a umas 4 semanas, mais ou menos. No entanto, o Islam Makhachev já falou e já repetiu umas 10 milhões de vezes que provavelmente quer lutar em junho, né, na International Fight Week, num dos eventos mais importantes do ano, né, no UFC 302. Se for o caso, mesmo que o Charles vença o Tsarukyan, vai ficar apertado para o Charles lutar nessa data, né? E não só para o Charles, mas para o Gate também. É bom lembrar que o Gate também estará no UFC 300. O americano, que era o outro candidato a disputar o cinturão, vai enfrentar o Max Holloway, né, no que promete, inclusive, ser uma guerra de trocação na mesma data da luta do Charles no UFC 300. Então, assim, tanto para o Charles como para o Gate fica difícil, né? E também para os seus adversários, né? Então, vamos imaginar que o Tsarukyan vença, vai ficar muito em cima para ele. Inclusive, essa luta do Tsarukyan já pegou com pouco tempo para outra, né? Então, tá realmente apertado. Dito isso, quem que vai ser o par que vai dançar com o Makhachev em junho, né? Caso essa luta aconteça, caso o Makhachev esteja pronto para lutar em junho. Antes da gente falar sobre isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você é fã de MMA assim como eu? Tá gostando desse vídeo? Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vai ser uma honra para mim ter você aqui comigo. Eu tô aqui todo dia fazendo uma resenha sobre MMA e você não vai se arrepender de se inscrever, tá bom? Eu te falei que ia te lembrar lá no início, não te falei? Então tá lembrado. Se você tá gostando, clica aí, se inscreve e vamos tocar o barco aqui, né? Mas sobre o par que vai dançar com o Makhachev, tá com toda a pinta de que o Dustin Poirier vai furar a fila, vai passar o Charles e o Gate para trás e deve ser o próximo adversário do Makhachev. E isso é basicamente por conta do timing, né? O timing vai ajudar muito o Dustin Poirier nessa questão. Até por isso, eu fui contra, na época, o Charles aceitar essa luta contra o Tsarukyan. Eu fiz um vídeo aqui no canal me posicionando como se tivesse muita importância, não, né, imagina, né? Mas eu tô falando assim, como um fã, eu achava não era uma boa luta pro Charles aceitar. Quando teve o anúncio, eu fiz um vídeo aqui e falei, cara, que o que o Charles aceitando essa luta nessa data, tiraria o timing dele para disputar o cinturão, e é o que tá acontecendo. Mesmo porque o Makhachev tá forçando a barra para lutar em junho, porque depois ele vai pegar a bomba, né, que é o Gate ou Charles, lá no Oriente Médio. Então, essa de junho vai ser nos Estados Unidos. Então, é bobo, não é nada, né? O bicho é esperto. Fora que
para além do timing ser ruim para o Charles nessa luta contra o Tsarukyan, tem o risco do próprio Tsarukyan, né? Que é um garoto muito talentoso, bem mais jovem, e vai ser um risco enorme para o Charles enfrentar ele, né? E não que o Charles tenha medo de assumir risco, tá? Mas eu acho que ele já assumiu risco suficiente para ter o luxo de bater o pé numa negociação. É assim que essa é a minha opinião, né? Eu acho que talvez se o Charles estivesse um pouquinho mais bem assessorado nessas negociações, ele conseguiria situações melhores para ele, você pode ter certeza. O Poirier era azarão contra o Saint-Denis, né? E a vitória dele tem sido vista no mundo inteiro como uma vitória heróica, né? Do cara que se superou. Ele ainda tem falado muito de que depois da derrota pro Gaethje, ele ficou afetado psicologicamente, né? Enfim, e isso obviamente cria conexão com o público, né? Então, assim, é claro, é um problema. Não é legal a gente romantizar um problema psicológico de um lutador, mas é inevitável a gente constatar que isso cria uma conexão com o público e fortalece as chances dele ser o próximo. Então não é só uma questão de timing, né? Tem toda uma questão de narrativa a favor dele nesse momento, que torna a presença dele em junho no cage do UFC contra o Makhachev bem provável. A questão é que, uma vez que o Charles aceitou lutar com o Tsarukyan, o Charles não tem muito a perder com uma eventual luta do Poirier antes, né? Acaba ficando pro Charles elas por elas, né? Ele não poderia lutar agora mesmo, então, né? Na realidade, se o Charles vencer bem, provavelmente a sua próxima luta vai ser pelo cinturão, não importa quem seja o campeão, né? Então, eu acho que não tem muito. Se o Charles ganhar do Tsarukyan, não tem para onde o UFC correr, né? A lógica esportiva, a lógica comercial, a popularidade do Charles, tudo joga a favor. Mas é importante que ele vença bem, porque o mesmo pode valer para o Gaethje, né? Se a vitória do Gaethje for mais impactante que a do Charles, as chances dele aumentam, né? Mas ainda assim, eu acho que em condições ali de igualdade entre o Charles e o Gaethje, o Charles vai ter a prioridade. Assim eu espero, né? É o mínimo que se pode esperar dessa situação toda. Especialmente porque o Charles já derrotou o Gaethje, né? Então isso é mais um argumento ainda, né? Então não dá para ser ignorado. Mas a verdade é que do UFC e da equipe que negocia as lutas do Charles, sempre dá para esperar o pior, né? Por mais triste que seja falar isso, né? Infelizmente, as últimas decisões não têm sido favoráveis para o Charles, ao meu ver. O importante mesmo é que daqui 4 semanas o Charles faça a sua parte, faça bem feito, derrote o Tsarukyan e faça barulho no microfone, desafia, fala que o campeão tem nome, enfim, faça um escarcéu para ser o próximo desafiante na sua próxima luta, né? E é isso que é importante. Mas eu quero saber de você aí, meu querido inscrito, meu querido amigo do canal Punch, o que você acha dessa situação toda? Comenta aí que eu quero saber. Você acha que o Poirier merece, não merece? Você acha que afeta o Charles, não afeta? Comenta, quero saber a sua opinião. Quero debater com você aí nos comentários, então vai ser um prazer ler o que você tem a dizer, tá bom? Se você gostou do vídeo, jab direto no like, como sempre, né? O jab direto é muito importante. O joinha aí toma 1 segundo do seu tempo para você clicar nele e tem um valor inestimável pro canal. Então eu agradeço de coração se você clicou nesse joinha aí, combinado? E no vídeo aqui do lado eu falei do Charles também, né? Inclusive tem muita coisa do Charles essa semana, né? No vídeo aqui do lado eu falei do corte que apareceu no supercílio do Charles aí nessa semana, né? Um negócio que já preocupou a galera, já movimentou as redes sociais. Dá uma passada lá que eu expliquei tudo se você ainda não viu, combinado? Um abraço pra você, até amanhã, valeu, fui!